É interessante como as coisas acontecem em ciclos, né? E alguns ciclos eles vão e voltam, vão e voltam. Recentemente eu já ouvi várias pessoas falando sobre aquela ideia de melhorar 1% ao dia. E alguns contam a história da equipe de ciclismo britânica. Eu vou lembrar a história aqui também, tá bom? Para que você saiba e tenha um contexto daquilo que eu quero falar. Eu não me lembro o ano, mas isso também não importa. A equipe britânica era talvez a pior equipe de ciclismo do mundo. Eles não ganhavam nada. Pra vocês terem uma ideia de como eles estavam perdidos, eles uma indústria de bicicletas da Inglaterra não quis vender bicicleta para eles porque disse que ia pegar mal para ela. Olha que desespero, né? E então eles contrataram um novo técnico, cujo nome eu não vou me lembrar agora. Quando eu lembrar eu coloco ele, eu conto para vocês. Mas se você procurar na internet você vai achar. Eles contrataram esse novo técnico. E esse novo técnico veio com uma abordagem totalmente diferente de tudo. Ele decidiu que ele ia melhorar diariamente 1%, um pouquinho de cada vez. E ele foi melhorando, e não era só melhorar a performance, não era só treino, não. Ele melhorou a roupa que eles usavam, ele olhou para o travesseiro que eles usavam para dormir, ele olhou para a comida que eles comiam, ele olhou, obviamente, para a bicicleta que eles usavam, e ele foi assim, olhando outras coisas, não apenas bicicleta e homem, né? Ele foi olhando em volta, e ele foi melhorando um pouquinho de cada vez. Bom, afinal daquele período, 1 ou 2 anos, então eles começaram a ganhar tudo. Então eles ganharam a Volta da França, o Tour da France, como eles dizem. Eles ganharam todos os campeonatos, e eles se tornaram uma das, se não a melhor, uma das melhores equipes de ciclismo da história. Tudo porque eles melhoraram um pouquinho. Um cálculo, se você fizer o cálculo, uma pessoa que melhorar 1% ao dia durante um ano, ao final daquele ano vai estar 37 vezes melhor, quase 38, na verdade 37,78 vezes melhor do que estava quando o ano começou. Imagina como você estaria hoje se você fosse 37 vezes mais produtivo, 37 vezes mais focado, 37 vezes mais bem sucedido. Pensa aí, né? E é bacana isso, quando você ouve isso é inspirador. Você pensa, pô, 1% eu posso fazer, e pode mesmo, tá bom? Mas as pessoas gostam, aplaudem esse tipo de ideia, uau, se inspiram por ela, e na semana que vem nada aconteceu. E aí, eu quero conversar com você exatamente sobre isso, né? O que deveria ter acontecido e não aconteceu, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é tomar a decisão de melhorar 1% todo dia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você precisa decidir onde você vai melhorar, o que vai melhorar. E é um detalhe, lembra, é na sua rotina diária, é algo que você faz todo dia. Então, você precisa melhorar algo. Então, vou dar aqui um exemplo, não é? Você sempre dorme tarde e acorda tarde. Tá aí uma pequena melhora, vai dormir cedo e acordar cedo, não é? Você nunca lê nada, então talvez você possa começar a ler uma página por dia, 2, não sei, não é? Você decide. Você talvez coma um pouco de doce demais, açúcar demais ou pão demais, não é? Então faz alguns pequenos cortes. Lembra, não é só em uma área, você tem que ir melhorando. A pergunta que eu te faço para você decidir é: qual é aquela próxima mudança que vai causar o maior impacto possível na sua vida? Aquela que quando você mudar, muda tudo. Pensa nela. Porque é essa a mudança que você precisa fazer, tá bom? Então isso tem que ficar claro para você. Porque quando você faz essa mudança,
Outras pequenas coisas mudam também. Lembra do teorema de Pareto, ou princípio de Pareto, né? 80% dos resultados vem de 20% das causas? Pois é, então. Pega aquilo que é principal e melhora. E aí, um monte de outras coisas vão melhorar junto. Tá legal? Bom, tendo isso em mente, quer dizer, você agora já decidiu que vai fazer a mudança. Já colocou na agenda a mudança. Já decidiu quais são as coisas que você precisa mudar primeiro. Então, agora vai a dica final. E eu acho que essa dica final é talvez mais importante que tudo que eu falei até agora. Então, presta muita atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou te dizer agora muda a tua vida. Você não vai acreditar, tá bom? Eu preciso já te adiantar. Você vai dizer, não, isso aí E aí você não vai fazer. Bom, é isso aí. Aí você vai ter o que você já tem, fica tranquilo. Lembra que se você quer mudar alguma coisa, você precisa mudar alguma coisa e isso não é um chavão. Você tem que fazer algo diferente para colher algo diferente. Então tá aqui a minha dica principal. Escreva um diário de mudança. Um diário. Na verdade, um diário de bordo da tua jornada. Você não precisa escrever 20 páginas por dia, não. 1, 2, 3 parágrafos, nos quais você escreve o que queria, escreve o que fez, escreve como você se sentiu, escreve as suas vitórias, escreve os seus desafios. Escreve, coloca lá. Esse diário vai ter alguns efeitos muito importantes na sua vida. O primeiro grande efeito importante você vai manter um registro que te permite acompanhar o teu crescimento. 2, você vai escrever um diário e não um romance, né? Então você tem que pôr a verdade nele, tem que pôr o que de fato aconteceu. Sabe aquele dia que você planejou e deu tudo errado, você não conseguiu fazer nada? Pois é, coloca lá também. Eu vou fazer um destaque aqui. Não é um lugar adequado para você escrever, fazer nenhuma grande confissão de um grande erro, um grande pecado, uma grande bobagem que você fez. Não é ali o lugar, tá bom? Porque talvez você não queira esse nível de exposição escrita. Mas os desafios, os pequenos tropeços, não tem problema. Coloca lá. Seja verdadeiro. Isso vai mudar a tua atitude consigo mesmo e até com os outros. Você vai se tornar talvez um pouco mais empático, porque você vai entender que as coisas nem sempre são como a gente gostaria que fossem. Mas mais do que isso, vai te manter na linha. Porque vai chegar no final do dia, você vai pegar o seu livro e vai escrever. E aí quando você escrever, você vai falar, uau, não foi como eu queria. Puxa vida. E aí o que você faz? Planeja o dia seguinte, diz, não, mas amanhã eu vou fazer isso, eu vou corrigir aquilo. E quando você perceber, esse diário tá te provocando a realmente melhorar aquele 1% que você queria. Sabe? Então, pode parecer até uma coisa meio adolescente. Você pode ficar pensando aí, não, mas um diário. Faz a experiência por 1 mês e me conta como foi. Me conta depois de 1 mês se você quer parar de escrever um diário. E veja, você pode se sentir tentado, e não tem nada de errado se você pretende fazer assim, de, ao invés de escrever um diário, por exemplo, gravar um áudio. Ao invés de escrever um diário, gravar vídeos. Não tem nada de errado com isso, tá bom? Eu preciso dizer. Mas são linguagens diferentes com efeitos diferentes. Eu explico. Eu sou capaz de pegar um livro e passar os olhos sobre a página dele e de repente identificar o que eu queria encontrar ou identificar algo que me inspira. Eu sou capaz. Mas é muito difícil você passar os olhos em um vídeo, né? Quer dizer, alguma coisa está escondida lá dentro, você precisa assistir o vídeo inteiro. E não tem nada de errado em você manter um weblog aí, escrever, fazer um vídeo contando a tua vida e
e fazer isso todos os dias. Aliás, eu recomendo também. Mas escreva aqueles seus 2, 3 parágrafos, não é? Inclua nesses parágrafos coisas pelas quais você é grato, tá? Se você acredita em Deus, inclua nesse parágrafo alguma mensagem que você recebeu dele naquele dia, ou até algo que ele fez e tocou a tua vida naquele dia. Sabe, isso tudo vai aumentar a sua sensibilidade para perceber as bênçãos, os ganhos, os privilégios que você tem ou conquistou na sua vida. Não é? Porque às vezes a gente fica muito preso ao que a gente não tem, o que a gente não conquistou, não é? Mas a gente esquece um pouco daquilo que a gente tem, das coisas que a gente já fez. E de verdade, eu te desafio, eu duvido que você seja capaz de escrever tudo o que você tem na tua vida, todas as bênçãos que você já recebeu, todas as ajudas, todas as coisas que você conquistou, tudo, em um caderno de 100 páginas. Eu duvido. E aí, se você quiser fazer o teste, faça. Mas seja detalhado, não escreve lá, tenho 10 livros, tenho 100 livros. Escreve o nome de cada livro, porque é para ser... você tem 2 pares de óculos, coloca cada um deles lá. Coloca os seus pares de sapato, seu carro, se você tem um, sua bicicleta, seu cachorro, sua esposa, seus filhos, suas roupas, sua saúde, seus olhos, não é? Seus ouvidos, que te permitem estar aqui conversando comigo, não é? Sua inteligência, a escola, aquilo que você sabe de matemática, de português, de geografia, de história, de química, de física, de outro idioma, inglês, francês, espanhol, japonês. Você entende isso? Não dá para você alistar tudo, mas vale a pena ir fazendo isso todos os dias. Vale a pena ir reconhecendo estas coisas, reconhecendo a mão de Deus, reconhecendo as bênçãos dele na sua vida todo dia, não é? Agora, voltando àquilo que a gente estava falando no início, melhorar 1% todo dia. Faça isso, decida, mas mantenha um diário. Quando você conseguir fazer isso, eu te asseguro, a tua vida vai mudar completamente. Aqueles sonhos que você tanto sonhou a vida toda, você vai conquistar. Aqueles sonhos que você sonhou e que você não vai conquistar e não conquistou, talvez você descubra que você não os quer realmente, não é? Tem uma música eu não sei quem é o autor dela, mas eu gosto muito da versão cantada por um cantor norte-americano chamado Garth Brooks. Ele é um cantor de música country, não é? E a música que ele fala eu não me lembro o nome dela, mas eu acho que é traduzindo para o português, que algumas das maiores bênçãos são as orações não atendidas. É verdade, porque às vezes a gente pede coisas que de fato a gente não quer, a gente queria só naquele momento, né? Então, às vezes manter um diário vai te ajudar a ter essa percepção também, de que você queria alguma coisa que não era exatamente o que você queria, tá? Então, considera isso. Estamos no comecinho do ano ainda, embora isso é quase irrelevante em termos de vida e eternidade, a gente sempre pensa em blocos de ano, né? Mas eu gosto dos blocos semanais, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil você corrigir uma rota, um erro semanal de uma rota do que o anual, tá? Então, se você errar a rota e caminhar nessa rota errada por uma semana e chegar no final de semana, você olha o seu diário, pega o teu diário no final de semana e dá uma lida nele. Talvez você vai descobrir uma tendência, você vai falar, opa, peraí, olha, eu tô indo para onde eu não quero ir. O que você faz? Você muda. Eu vou usar uma palavra que normalmente tem conotação religiosa ou até negativa. Mas talvez seja o melhor princípio que eu conheci, que eu já aprendi. A palavra que eu quero usar é arrependimento. Eu quero usar a palavra arrependimento, que normalmente as pessoas dão a ela conotações negativas, dão a elas conotações puramente religiosas. E não tem nada de errado com as conotações religiosas, até porque eu acredito em Deus, sou religioso,
tenho minha religião e sou praticante dela. Mas quando eu falo em arrependimento, a palavra mais correta para você entender arrependimento é mudança. É quando você faz algo e muda e não quer fazer mais. Normalmente na religião está associado ao pecado. Você está cometendo algum pecado e você deixa de fazer, você se sente mal, né? Aí você deixa de fazer aquilo, abandona o pecado. Essa mudança de disposição, mudança de coração é o arrependimento. Então, agora não pensando em termos espirituais e religiosos, mas pensando em termos práticos, mudança o arrependimento é o melhor princípio que eu conheço. Porque quando eu estou indo para o lugar errado, a coisa que eu mais quero é ir para o lugar certo, tá? Então, eu preciso que você guarde isso na sua mente. Você está efetivamente indo para onde você quer ir, para onde você deveria ir? Como é que você vai saber? E aí vai uma dica muito prática, tá? Muito prática mesmo. Você sai andando. Mas eu não sei ainda, então escolhe um caminho. Escolhe um propósito. Eu já gravei um outro vídeo sobre isso. Escolhe um objetivo. Não fica pensando demais. Os próximos 10 anos eu vou estar planejando, pensando e tentando descobrir o meu objetivo. Isso toma tempo demais. Faz o seguinte, ó. Decide por um objetivo, seja ele qual for. Decide. E vai na direção dele com foco e concentração, com disciplina. Pode ser que você vai ter dado alguma boa quantidade de passos. Pode ser que você já tenha ido bem longe nessa jornada. Ou pode ser que você tenha começado a andar e de repente você descobre que não é para lá que eu quero ir. E tudo bem, não é para lá que eu quero ir. Sabe quando é que você chega nessa conclusão? Você chega nessa conclusão quando você descobriu para onde quer ir. Você só sabe que não é para lá porque agora você sabe para onde é. Eu até lembro de ter contado a história de um pai e um filho que chegaram no final de uma estrada, a estrada terminava em outra estrada, um T. E era uma zona rural dos Estados Unidos, eles não tinha placa, não tinha nenhuma sinalização e eles não sabiam para qual dos lados eles deveriam ir. Então o pai e filho fizeram uma oração e falaram: Senhor, nos ajuda, nos inspira aqui para que lado a gente deve ir. Ambos tiveram o mesmo sentimento de ir para a esquerda, os dois. E tranquilo, se os dois tiveram, foram para a esquerda. Eles andaram mais ou menos 600 metros e a estrada literalmente acabou. Eles manobraram o carro e voltaram na direção certa agora. O filho ficou bem confuso e falou: pai, mas se era para a gente virar à direita, por que o Senhor nos inspirou a virar à esquerda? O pai, um pouco mais experiente, disse: sabe, filho, como você deve ter notado, nós já estamos andando há quase 1 hora e não vimos nenhuma placa de trânsito ainda, nada que sinalize se estamos ou não no caminho certo. Não é verdade? Ele é. Pois é, você imagina a angústia que nós dois íamos estar sentindo, pensando: será que é para cá mesmo? O Senhor nos fez andar só 600 metros para ter certeza. É mais ou menos isso. Então toma uma decisão e vai. Na tua vida, eu quero ir para lá, é isso que eu vou fazer, e vai. Você vai andar alguns metros e vai de repente perceber, ou é para cá mesmo, ou não é isso que eu quero fazer. E não tem nada de errado. Quando você perceber isso, é porque de alguma maneira aquela jornada, aquele caminho, aquela direção te inspirou a compreender o que e para onde você gostaria de ir, o que você gostaria de fazer. E aí sabe o que você faz? Se arrepende. Você muda, vira e vai na outra direção. Não há problema nenhum nisso, é a sua vida. E aí escreve isso no seu diário, porque essa é uma daquelas experiências que vai abençoar a vida de todas as pessoas que um dia virão a ler o seu diário. E vai te lembrar em momentos lá na frente, quando a coisa apertar de novo, você vai olhar o seu diário e vai ver quantas vitórias você já teve. Quantos erros
você cometeu e quantas fraquezas e erros e obstáculos você sobrepujou. E aí você vai entender quem você é. E você vai entender que nada é capaz de te vencer. Que você até hoje, e você não tem escrito, olha que coisa chata, né? Você não tem escrito as vitórias que você já teve na tua vida. Talvez você tenha, mas se você tiver, você é uma exceção e não uma regra. Então, fica aqui uma dica. Escreva um diário. E, claro, inclua no seu diário experiências passadas que você se lembrar. É bacana isso, porque isso te inspira para as experiências futuras. O Jordan Peterson, o renomado professor da Universidade de Toronto, no Canadá, ele falou uma coisa que eu acho muito legal. Ele falou, olha, muitas pessoas pensam que a memória serve para a gente ficar se lembrando do passado, mas não é verdade. A memória serve para que nós busquemos no passado referências para as decisões futuras. Olha que diferente isso, né? Não é para ficar rememorando e vivendo lá atrás. Não, não, não. A memória serve para que quando você enfrentar um desafio, você lembre e fala, mas espera aí, isso aqui parece com aquilo que eu vivi, ou aquilo que eu aprendi, ou aquilo que... E aí você lembra e você consegue ir adiante. E poucas coisas vão ajudar mais a sua memória a guardar aqui do que escrever no diário. Ou aquilo que você já não lembra com tanta clareza, está escrito. Por isso eu te digo, escreva um diário. Então vamos lá, só para concluir. 1. Decida-se a melhorar 1% todo dia. 2. Decida o que você vai melhorar todo dia. E não precisa ser a mesma coisa, você pode melhorar um dia uma coisa, outro dia outra. Não é? 3. Escreva isso tudo em um diário. E depois me conta. Me conta como foi essa experiência, porque eu te asseguro, você nunca terá tido uma experiência melhor do que essa em termos de seu crescimento pessoal. Eu te asseguro, se você começar hoje esse processo, no final de 2022, você estará absolutamente impressionado com os resultados que você obteve. Você vai ficar maravilhado com quem você se tornou. As pessoas à sua volta vão ter dificuldade em reconhecer você, porque você vai ter se tornado uma versão 37 vezes melhor do que você já é. E você vai ter certeza de quem você é e do que você é capaz. É isso aí.